Boa tarde, amiguinhos, tudo bom? Boa tarde, professor. E aí, como é que foram de férias? Foi bem. Legal. Foi legal. Deu para descansar bastante? Sim. Deu. Muito bem, deixa eu pôr no pessoal. Pessoal, novas regras aí. Eu faço a chamada, mas só dou presença para quem abrir a câmera aí. Olha que legal. Já estou vendo a Catarina aí. Vamos abrir as câmeras. Que tá, a gente vai ter que abrir de qualquer jeito. Tô vendo a Eduarda, tô vendo a Duda, Professor, mas tem que Gabriela, pode ligar e depois desligar. Cauã. Dependendo do esquema da aula, depois pode, não tem problema. Mas eu preciso ver as carinhas aqui para eu dar presença aqui na minha lista de chamadas. Victória. A Rafaela tem só um R aqui, ó. Cadê? Liga essa câmera. Quem que tá aqui? Caio, já vi. E aí, pessoal? Vamos mostrar os rocinhos bonitos. Tô vendo todos aí. Tudo bem com vocês? Tudo. Maravilha. Pessoal, vocês já pegaram a apostila? Sim. Já. Todo mundo de apostila na mão? Tem alguém sem apostila aí? Professor, eu ainda não comprei. Tá. Nesse caso, então, você vai acompanhando a aula, vai fazendo as anotações no caderno, tá? Assim que você tiver com a apostila, você se transfere para ela, beleza? Sim. Professor, pode Ou pede lá para um colega mandar umas imagens, ou dar uma printada lá na tela para você poder depois acompanhar direitinho. Tranquilo? Pessoal, vou colocar a apostilinha de vocês aqui na tela. Então, deixa eu projetá-la aqui. Opa, não é isso que eu quero. Ué, por que saiu daqui? Não era isso que eu queria. Deixa eu voltar aqui. Espera só um instante. Agora sim. Positivo on. Ampliando. Estão enxergando ela aí? Sim. Beleza, pessoal. Olha, nesse bimestre, nós vamos estudar aí 3, né, áreas aí da matemática. E o primeiro assunto aí do capítulo 7, nós vamos estudar a respeito de médias. Médias são conceitos aí que fazem parte de um ramo da matemática que é chamado de estatística. Então, vamos aprender a calcular média, a aritmética, média ponderada e as aplicações práticas, né, desses conceitos aí de estatística. Lá no capítulo 8, nós vamos estudar equações e inequações. Então, as equações e inequações são assuntos que fazem parte do ramo da matemática que é chamado de álgebra. Então, vamos trabalhar com igualdades, no caso das equações, e desigualdades, nos casos das inequações. E no último capítulo dessa apostila, o capítulo 9, nós vamos aprender a trabalhar com a circunferência e calcular áreas. Muito importante, hein? Com muitas aplicações práticas. Esse estudo da circunferência e das áreas fazem parte aí da geometria. Lá na matemática, na geometria plana. Estão vendo aí essa pipa que o rapazinho aqui colocou no ar aí? Estão vendo essa pipa? Essa pipa, ela tem alguns elementos, né, geométricos aqui, dentre eles arcos de circunferência. E ela tem uma estrutura que é uma estrutura de um polígono, né, no seu quadro aqui, né, onde é formado aqui essas varetas. Ela tem uma vareta aqui que também tem um formato geométrico que também é um arco de circunferência. Isso tudo são elementos que fazem parte da geometria. Então, capítulo 7, médias. Vamos começar o nosso assunto aqui, para a gente já começar
a introduzir aí o conteúdo. Médias. Bom, tem um texto aqui, não tem? Tem um texto aí, pessoal? Estão vendo aí o Sim. texto? Tem voluntário para ler esse texto? Quem quer ler ele para nós? Quer que eu leia? Pode ler. Dá uma lida para nós aqui. Sabia que você pode medir a velocidade de sua internet com velocímetros online? Esses dispositivos informam a velocidade para downloads e uploads nas conexões fixas por cabo ou móveis, por dados 3G e 4G no seu celular. Muito bem. Pode continuar. Os provedores de internet divulgam a velocidade máxima de conexão de banda larga. Contudo, essa informação pode ser ilusória, pois há variações entre a velocidade em que recebem os arquivos e ao enviá-los. Certo. Continua? Pode continuar. Os velocímetros medem em milissegundos o tempo que um pacote de dados leva para ir no seu computador até o servidor e retornar após uma simulação no envio de um arquivo a partir do seu computador. O medidor apresenta o resultado da velocidade média em megabits por segundo, mbps, para upload, envio de foto e para download. Baixar um arquivo na internet. Muito bem. Então, vocês viram, né, que esse texto está apresentando para nós algumas informações a respeito da capacidade de processamento, né, dos nossos dispositivos de computadores, celulares, enfim, né, através de conexões que são feitas, né, por cabo ou conexões móveis que são chamadas de conexões do tipo 3G ou 4G. Essas conexões, elas têm, né, dentro de cada um dos equipamentos que nós temos e também dentro do nosso servidor, ele nos oferece um pacote, né, de capacidade de processamento que é medida em mbps, ou megabits por segundo. Seria uma quantidade de arquivos que é capaz de ser enviado na unidade de segundo. Esse tal de velocímetro que mede, né, essa velocidade que está sendo utilizada, ele não mostra para nós, vamos dizer assim, a velocidade máxima apenas, né? Existe uma variação dessa velocidade de transmissão de dados. Existem situações onde os arquivos que são enviados são maiores, mais pesados, então você vai ter uma velocidade de envio menor. Arquivos mais leves têm uma velocidade de processamento de envio que é maior. Então, quanto mais pesado for um arquivo, por exemplo, arquivos que têm imagens, que têm filmes, né, vídeos, são arquivos muito pesados que fazem com que a velocidade de envio seja menor. E existem arquivos mais leves, né, que têm uma velocidade de envio maior. Como que eu sei, então, que velocidade que eu vou ter ali, que eu posso ter um parâmetro, ou seja, uma velocidade média? Eu tenho que tirar uma média, e é justamente essa grandeza matemática que nos interessa, né? O que é essa tal de média? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Tenho mais dois aqui para serem admitidos, tá? Voltando lá na nossa apostila. Vou descer aqui um pouquinho, pessoal, e tem olha só, tem 3 perguntas para nós respondermos aqui. A primeira pergunta: em sua casa tem internet? Claro, você está falando comigo agora no computador, é sinal que você tem internet. Você sabe qual é a velocidade máxima contratada? E aí, vocês sabem qual é a velocidade máxima? Um minutinho para pesquisar aí. Não sei. A minha eu também não sei, que eu vou perguntar, Adriano, qual que é a velocidade máxima que nós temos aqui de internet? 120? Aqui em casa tem mega. Quanto que é aí? 150. 150.
A minha aqui é de 120, aquele Mbps, né? 150. Alguém mais achou aí, pessoal? A velocidade máxima. Alguém mais conseguiu descobrir? Então, essa velocidade máxima... Que é 120 mega, professor. 120 mega, né? Então, esse mega que você está vendo aí é esse Mbps, né? Megabits, né? Por segundo. Alguém tem uma internet mais rápida aí? Eu tenho a minha de 50 mega, professor. De 50 a sua, então, não está com uma velocidade baixa, meu amigo. Aí é da 50 não é hora. bom, não? Ué, se eu tenho 120 mega e você tem 50 mega, a minha é mais rápida que a sua. É. A minha tem 50. E a dela, que tem 150, é mais rápida ainda. Tem maior velocidade. Mas é claro, turma, a gente tem que entender que isso é uma velocidade máxima que pode ser alcançada, né? Mas na prática, dependendo do tipo de arquivo que você vai estar trabalhando, arquivos pesados, como eu falei, né? Essa velocidade cai. Por isso que a gente busca trabalhar com uma velocidade média. Olha só a segunda pergunta. O que significa dizer que o medidor apresenta o resultado da velocidade média para upload e download? O que significa? Que é mais rápido para fazer o download? Ah, então você tem velocidades diferentes para upload e download, não é verdade? Sim. Em um arquivo você vai baixar e outro você vai levantar o arquivo, não é isso? Então a velocidade de transmissão vai ser diferente, por isso que vai ter que se buscar uma velocidade média, né? Terceira pergunta aqui. Oi? Oi? Terceira pergunta. Em sua opinião, os provedores deveriam continuar vendendo o serviço informando a velocidade máxima? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Que sim. Porque aí o cara fala, eu vendi para você uma internet aí de 120 mega, mas aí quando eu vou no meu velocímetro aqui, vejo que está operando lá com 90. É justo isso ou não? Não. Então, eles deveriam explicar que o pacote que eles deveriam vender, na minha opinião, né? Isso é minha opinião. Eu acho que eles deveriam falar qual é a velocidade média de operação, né, da sua internet. Tem que explicar certinho. Concordam? Muitas vezes, por exemplo, agora que nós estamos trabalhando aqui com essas aulas remotas, né? Se a minha internet fosse uma internet de baixa velocidade, eu ia ter muita dificuldade de poder fazer as transmissões aqui para vocês, concordam? Porque os dados que nós trabalhamos aqui são dados de imagens, né? Dados de imagens em tempo real, são dados que são pesados. E se eu não tiver, então, na minha plataforma, uma internet que tem uma boa capacidade, uma boa velocidade, eu ia ficar travando aqui o tempo todo, não ia? Tudo bem, pessoal? Sim. Uhum. Vamos lá, objetivos aqui do nosso estudo, aqui desse capítulo, né? Nós vamos ter que compreender e utilizar conceito de média. Dentre essas médias, vamos trabalhar com média aritmética, na resolução de situações e problemas, né? Descrever, explicar e predizer acontecimentos, né? Na vida cotidiana que envolvam, né, também as ciências e tecnologias, né? Ou seja, nós vamos ter que dar aplicação prática aí para problemas do nosso dia a dia que envolvam esses conceitos de média. Pessoal, média estatística. Então, vamos lá. Essa média estatística, né, a primeira que nós vamos trabalhar aqui, vai ser a nossa média aritmética. Como que eu faço para entender essa média aritmética? Vamos pensar nessa situação problema aqui que foi colocada, né? Você tem uma escola de língua estrangeira. Aí o desempenho de cada aluno é obtido em função da média das notas de 3 avaliações realizadas no semestre, cada uma valendo 10.
Então, você tem lá, como se fossem 3 provas, né? Cada uma das provas vale 10. E aí, para você ter a nota final, a média semestral, né? Você tem que tirar uma média aritmética. E essa média aritmética do aluno tem que ser igual ou maior do que 7 para ele ser aprovado. Nada muito diferente do que a gente já faz, não é? Só que a nossa média é uma média ponderada. Nós vamos aprender lá na frente como é que ela funciona. Vejam aqui, então, pessoal, no quadro. Eu tenho aqui as notas, né, de uma das turmas. Então, está aqui na nossa tabela. Tem aqui o nome do aluno. Eu tenho aqui o Luiz, tenho o Marcos, tenho a Ana, Karina, Thaís, João, Lucas, Beatriz, Carol, Miguel. E aqui aparece na última coluna, média da turma. Maravilha. Aí tem aqui, ó, prova 1, tem a nota de todo mundo aqui na prova 1. Trabalho, tem a nota de todo mundo aqui no trabalho que eles fizeram. Prova 2, tá aqui a nota de prova 2 de todos eles. Aí ele coloca aqui, ó, no final, média semestral. A média semestral, se nós observarmos aqui o que aconteceu com o Luiz, por exemplo, vejam o Luiz aqui. Ele tirou 5 na prova 1, tirou aqui 5. Ele tirou 7 no trabalho e ele tirou 9 na prova 2. A média dele foi de 7. Como que se chegou nesse resultado de média para o Luiz? Qual foi o cálculo feito para achar essa média, turma? Quem arrisca aí? Hã? Somar e dividir por 3? Ah, então essa média aritmética foi feita como? Somou-se as 3 notas e o resultado da soma das 3 notas foi dividido pelo número de avaliações. Foram 3 avaliações, né? Então, se você fizer a soma da prova 1, nota da prova 1, 5, mais nota do trabalho, 7, mais nota da prova 2, 9, você chegou em 21. Eu tive 3 avaliações, 21 dividido por 3, eu vou chegar em 7. De acordo, turma? Sim. Muito bem. Então, aqui nesse item A, para quem já está com a apostilinha, já põe a resposta. Quem está sem a apostilinha, anota essa resposta no caderno, depois transfere para a apostila. A soma, né? Você chegou numa soma de notas de 21 para o Luiz. E logo depois, para você calcular a média, né, semestral, você pegou essa soma de notas e dividiu por 3. Ou seja, foram 3 avaliações feitas, né? 21 dividido por 3, você chegou então em 7. Aqui ele pede, usando a calculadora para agilizar o processo, para você calcular a média semestral de cada um dos alunos dessa turma e apresentar os resultados com aproximação de 2 casas decimais. Então, tem 2 casas depois da vírgula no seu cálculo. Então, para o Marcos, por exemplo, volta na tabela aqui e vê o Marcos. Marcos, na prova 1, tirou 5,4, mais 4,9 no trabalho, mais 6,5 na prova 2, soma as 3 notas e divide por 3. Você vai chegar em 5,60 ou 5,6. Mesma coisa para a Ana. Qual vai ser a média semestral da Ana? Soma a nota da prova 1, 6, mais a nota do trabalho, 8,2, mais a nota da prova 2, 5,9, e o resultado dessa soma você divide por 3. Vai chegar em 6,70 ou 6,7. Para a Karina, faz a somatória das 3 notas e divide por 3. Vai chegar em 6,0. No caso da Thaís, soma as 3 notas e divide por 3, 9,77. Para o caso do João, soma as 3 notas e divide por 3, 9,2. Para o Lucas, a mesma coisa, média semestral 6,87, 2 casas decimais, né, depois da vírgula. Para a Beatriz, 7,93. Para a Carol, 8,73. Para o Miguel,
8,47. E aí, pessoal, nessa última coluna de média da turma, o que acontece? Como que você vai calcular aqui, né? Para você tirar a média da turma, na prova 1, para você chegar em 7,29 de média da turma, na prova 1, nós estamos olhando a linha da tabela, né? Eu vou somar as notas de todos eles da turma e dividir pelo número de alunos. Então, eu pego a nota do Luiz, 5, mais a do Marcos, 5,4, mais 6 da Ana, mais 5,8 da Karina, mais 10 da Thaís, mais 9,7 do João, mais 6,2 do Lucas, mais 7,4 da Beatriz, mais 9,1 da Carol, mais 8,3 do Miguel. Somei todas essas notas e vou dividir pelo número de alunos que nós temos aqui, né? São quantos alunos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dividir por 10 e vou chegar aqui em 7,29. Média da turma na prova 1. Faço o mesmo raciocínio para a média da turma nos trabalhos. Somo a nota de todos os 10 trabalhos e divido por 10, porque eu tenho 10 alunos, né? Chego em 8,03. Na prova 2, a média da turma, faço o mesmo raciocínio. Somo todas as notas obtidas na prova 2 e divido pelo número de alunos. Divido por 10. Vou chegar em 7,56. E a média semestral, o que eu faço? Pego a média de todos os 10 alunos e somo e divido pelo número de alunos, 10 alunos. Portanto, eu chego em 7,62. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Sim. Então, aqui, ó, veja no item B, né? No item B, para que Karina tivesse média semestral igual a 7, seria suficiente que ela tivesse tirado um ponto a mais em uma das avaliações? Explique sua resposta. Vamos ver a situação da Karina aqui. Então, a Karina, aqui a Karina ficou com média 6, né? Olha aí, ó, média 6. E, infelizmente, a Karina não atingiu, né, o 7, que é a média para aprovação. Para que ela tivesse média semestral, né, igual a 7, se ela tirasse um ponto a mais em uma das avaliações, será que seria suficiente para atingir? Veja só, 5,8, 6,2 e 6, se ela tirasse um ponto a mais em uma dessas 3 avaliações, a média que seria tirada na somatória não seria suficiente para quando dividisse aqui por 3, ela alcançasse 7. Então, não resolveria o problema dela, né? Ela não ia conseguir aumentar a sua média. Ela teria que tirar, nesse caso, um ponto, né, em cada uma das avaliações, né? Ou seja, ela teria que ter 3 pontos a mais na soma das avaliações, e não apenas um ponto. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo? Sim. Aí no item C, ele fala que Professor, Oi, espera um pouquinho, por favor. espera. Eu não vou tirar dessa tela, não. Só vou entrar aqui no item C. Lá no item C, ele fala que observe a média da turma na primeira avaliação e escreva como ela deve ter sido calculada. Então, pessoal, na primeira avaliação, para tirar a média da turma, lembra que eu falei para vocês, né? Basta você somar as notas de todos os 10 alunos, né, na primeira avaliação e dividir essa soma pelo número de alunos, por 10. Isso vai te dar a média da turma na primeira avaliação. Tranquilo? Sim. Dúvida aí, turma? Não. Já posso ir adiante? O professor, ainda não dá bem, tô terminando de escrever. Nós aguardamos.
Pronto aí? Ô, professor, como que tem que escrever aqui na C? Na C? Sim. Então, para você chegar na média da turma, na primeira avaliação, basta você fazer o quê? Somar, né, as notas de cada um dos alunos na primeira avaliação, soma tudo, as notas, e depois dividir por 10. Tá. Então, você tem aqui, ó, né, espera-se que os alunos observem que a média foi calculada adicionando-se as notas de todos os alunos e dividindo-se por 10. Tá? Então, aí é a média da turma. Uma turma tem 10 alunos, some a nota de cada um dos 10, some essas notas, e depois você divide pelo número de alunos, divida por 10. Temos 10 alunos, né? Tranquilo? Sim. Posso passar aqui, turma? Pode. Muito bem, vamos lá adiante. No item D, ele pede aqui, ó. Calcule e escreva na tabela da página anterior a média da turma nos itens trabalho e prova 2, e a média semestral da turma. Faça aproximação de 2 casas decimais. Então eu vou voltar lá, porque na própria tabela já foi colocada a resposta, né? Tá vendo aqui? Tabelinha aí, pessoal? Então tá aqui, ó. A média dos trabalhos. Cada um dos alunos teve essas notas, média dos trabalhos. E aí a média da turma em trabalhos está aqui, ó, 8,03. Eu somei aqui 7, mais 4,9, mais 8,2, mais 6,2, mais 9,8. Somei essas 10 notas e dividi por 10. Obtive a média da turma nos trabalhos como sendo 8,03. Já na prova 2, eu somei cada uma das notas dos alunos na prova 2, 9, mais 6,5, mais 5,9, mais 6. Somei essas 10 notas, dividi por 10, e a média da turma, 7,56, com 2 casas decimais, como ele pediu. A média semestral da turma, eu somei todas as médias semestrais de cada um dos alunos, 7 com 5,6, com 6,2, com 6, com 9,77, e dividi por 10. Cheguei em 7,62 de média semestral para a turma. Tranquilo, turma? Sim. Então, deixa eu voltar lá. Uma outra situação que foi colocada aqui para nós. Vamos ver. Observe, né? Esta outra situação. Maria comprou 6 caixas de bombons sortidos para distribuir entre seus 6 sobrinhos. Antes de entregá-los, ela abriu as embalagens e contou quantas unidades havia em cada uma. Bom, quantas unidades eu tenho em cada uma das caixas de bombom. Ela tem lá 6 caixas de bombom, vai distribuir com seus 6 sobrinhos. Então, aqui na nossa tabela, no lado direito, tem aqui a embalagem A, tem 13 bombons. A embalagem B, 14 bombons. A embalagem C, 15 bombons. A embalagem D, 11 bombons. Na E, 16 e na F, 15. No primeiro item aqui, no item A, quantos bombons havia nas 6 caixas? Basta você fazer o quê? Então, somar a quantidade de bombons em cada caixa. 13, mais 14, mais 15, mais 11, mais 16, mais 15. Você chega, então, em 84 bombons. Total de bombons nas 6 caixas. No item B, ela pergunta: para que todos os sobrinhos ganhem a mesma quantidade de bombons, quantos deles cada caixa deverá conter? Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o meu raciocínio? Para que eles ganhem a mesma quantidade de bombons. Eu tenho 84 bombons no total. Eu tenho 6 sobrinhos, tá certo? Eu vou ter que dividir 84
por 6, dividindo 84 por 6, eu vou obter 14 bombons. Notem, então, que cada caixa deveria conter 14 bombons para que cada um dos 6 sobrinhos recebessem, né, a mesma quantidade de bombons. Concordam comigo ou não? Sim. 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 Moleza, né? Sim. Agora eu vou descer aqui, ó, e olhar para esses gráficos. Estão vendo 2 gráficos aí, não estão? O primeiro gráfico, né, o gráfico aqui do lado esquerdo, está me mostrando a situação das caixas de bombons com a quantidade de bombons original. A quantidade de bombons que cada uma realmente tinha. Então vejam lá, a embalagem A, a quantidade de bombons 13, a embalagem B, 14, a embalagem C, 15, a embalagem D, com 12, com 11 bombons, a embalagem E, com 16 bombons, a embalagem F, com 15 bombons, né? A distribuição da quantidade de bombons em cada uma das caixas não é a mesma, concorda? Sim. É ou não é? Agora, olha para o segundo gráfico. No segundo gráfico, ela arrumou os bombons. Ela arrumou os bombons de maneira a que cada caixa tivesse a mesma quantidade. E essa quantidade é de 14, concorda ou não? Sim. Sim. Veja então que a embalagem A tem 14, a B 14, a C 14, D 14, todas elas com a mesma quantidade. Se eu transferir essa informação de quantidades iguais em cada uma das caixas para o outro gráfico, onde cada caixa tinha quantidades diferentes, vocês estão vendo essa linha vermelha que está passando aqui, ó, no gráfico? Essa linha vermelha, Sim. pessoal, será o quê? A média de bombons por caixa. Olha aí. Quer dizer que a média, ela é um valor que representa o quê? É um valor que os dados, né, vão oscilar em termos, né, em valores próximos, né, desse valor central, que é o valor da nossa média. Então, nós podemos chamar de média como uma tendência central. Ela é uma tendência onde os valores dos seus dados vão estar flutuando, vão estar se aproximando desse valor central. Ok? Ok. Então vejam aqui a definição. Esta média que nós aprendemos a calcular, ela é chamada de média aritmética, ou apenas média, tá certo? Como que eu obtenho a média aritmética? Ou somente média? Você vai adicionar, somar todos os valores de um grupo e você vai pegar o resultado e dividir, né, pelo número de valores que formam esse grupo. Então, somo todos os valores de todos os elementos daquele grupo e vou dividir pelo número de elementos que formam esse grupo. Essa é a nossa média aritmética, ou média ponderada. Veja um exemplo aqui, ó, que ele coloca, né, tem um aluno, então, que levou, né, para nadar 50 metros, né, um nado de 50 metros na piscina. Ele levou um certo tempo, um tempo médio. Né? Como que foi determinado esse tempo médio? A professora fez o quê? Anotou 4 tempos desse aluno. Né? Então, cada uma das vezes que ele fez, né, que ele nadou, ele obteve um primeiro tempo de 60, né, segundos, outro tempo foi 64 segundos, em outra 70 segundos, e em outra travessia ali 66 segundos. Foram os 4 tempos que ele obteve, né, no nado que ele executou em 50 metros. Para ela tirar essa média de tempo, então o que ela fez? Ela somou os valores de tempo obtidos, né? 60 mais 64 mais 70 mais 66, e obteve 260.
foram 4 tempos, né, que ele executou aí, 4 nados, né, de 50 metros. Então, 260 dividido por 4, a média, né, o tempo médio dele no nado de 50 metros foi de 65 segundos. Moleza? Sim. Sim. Você pode dizer, então, que, na média, esse aluno, ele percorre um nado de 50 metros num tempo de 65 segundos. Tem outro exemplo aqui, pessoal. Vejam só. Um produtor de arroz entregou 3 safras na cooperativa, né? 1,6 tonelada na primeira safra, 2 toneladas na segunda e 9 toneladas na terceira safra. Então, foram 3 safras, uma de 1,6 toneladas, outra de 2 toneladas e outra de 9 toneladas. Qual vai ser a média, né, aritmética aí, das safras que ele entregou? Você vai somar o valor de cada uma das 3 safras, 1,6, mais 2, mais 9, e vai dividir pelo número de safras. Foram 3 safras. Então, a soma, né, das toneladas em safra dá 12,6. Foram 3 safras, divide por 3. A média, então, aritmética da produção de arroz no período, né, em que foram entregues as 3 safras, 4,2 toneladas. Ok, turma? Alguém tem dúvida aqui? Tem dúvida? Tá tranquilo? Não. Sim. Beleza. Olha aí o que nós temos pela frente aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Aí na página 5? Ó, página 5. Atividades. Quem tiver sem a apostilinha, pessoal, pega com o colega aí uma fotografia ou tira lá um print lá com o colega e responde no caderno, tá? Aqui na página 5. Página 6 também. Vocês estão de casa? Oi? É lição de casa, é isso? Lição de casa. Página 5, página 6, página 7. Não, 6 por enquanto. Tem aqui também na página 7. Para vocês responderem. Página 7. E aqui tem uma parte de matemática em detalhes que eu vou comentar aqui com vocês, né? A página 7 e página 8, não. Deixa eu comentar aqui com a página... Na página 7, esse matemática em detalhes. Anotaram aí a lição de casa, pessoal? Sim. Sim. Joia. Então, quem está sem apostila, então, não deixa de fazer no caderno, não. Pede lá para o colega, lá uma foto aí da página com o exercício, dá uma ampliada e responde lá no caderno, depois transfere, tá? Vamos ver esse matemática em detalhes aqui. O que ele Ô, fala? professor, Oi? vocês já fizeram a página 5? Se fizermos a página 5... É. Não, isso aqui você vai fazer em casa. Tá bom, obrigada. Nada. Então tá aqui, ó, matemática em detalhes. O que ele fala aqui no texto, né? Ele fala aqui dos computadores, né? Máquinas destinadas a processamento de dados, um desktop, um notebook, tablet, smartphone. Eles têm processadores, né, e ferramentas que tornam o trabalho de cálculo mais rápido e fácil. Considere a situação a seguir. Então tá aqui. Um professor deseja saber qual foi a média bimestral e a média das notas das avaliações de cada estudante aplicadas em uma turma. Para calcular a média de cada aluno, ele utiliza 2 notas, cada uma valendo 10 pontos. A primeira nota refere-se a uma prova P1 e a segunda foi subdividida em 2 partes, né? Uma prova P2, no valor de 7 pontos, em um trabalho, no valor de 3 pontos. Então, essa P2 ali, ela é dividida em 7 pontos, né, na prova, e um trabalho que vale 3 pontos. O professor utilizou uma planilha eletrônica, né, para se organizar. Aí ele fez o quê? Ele inseriu algumas informações na planilha,
como número, nome, notas de das provas 1, 2 e do trabalho, totalizando, então, 20 pontos. Para calcular a média aritmética de cada aluno, adicionou os valores das notas e dividiu a soma por 2, pois apesar de somar 3 valores, tem apenas 2 notas. Então veja aqui, pessoal, como é que ele fez. Vamos olhar para a pasta 1 aqui. Está aqui, ó, número de chamada. Tem o nome do aluno. Tem 4 alunos aqui. Tem o Alex, tem a Ana, tem o Arthur e tem a Bárbara. A turma, né? 7M. Aí tem as notas da P1. Na P1, então, tem as notas aqui colocadas que vale quanto aqui? Quantos pontos ela tem aqui? 10 pontos. A P2 vale 7 pontos. E os trabalhos, né, valem 3 pontos. Aí cada um dos alunos, né, teve aqui as suas notas, né, computadas aqui, em cada uma das provas, P1, P2 e trabalho. Essas planilhas eletrônicas, elas já têm uma programação para fazer esse cálculo que você precisa, né? Então, o que foi feito aqui, né? Ele colocou uma fórmula, né? Que essa fórmula lá nessa planilha eletrônica, que deve ser do Excel, se você quisesse tirar uma média, você faria o quê, então? Você faria a soma das células, né? Então, cada informação que está aqui, ela tem coordenadas que nós chamamos de célula. Essa célula, por exemplo, aqui de 6.4, ela representa o quê? Representa, então, uma informação que está numa coluna e numa linha. Então, eu posso dizer que esse 6.4 aqui do Alex, ele está presente aqui aonde? Na célula C4. Essa é uma informação. Aqui, no caso do Alex, eu tenho essa nota aqui, de 6.8, ela é representada aqui por essa célula, onde está aqui esse 6.8, que nós chamamos de D4. E assim por diante. Então, eu posso chamar essas informações, né, nomear essas informações em termos de células, lá na nossa planilha. E essas células, a planilha ela traz para nós fórmulas que simplificam lá os nossos cálculos. Fórmulas que fazem soma, por exemplo. Fórmulas que fazem divisão. E fórmulas que vão dar até mesmo o cálculo da média. Né? Mostrar isso aqui para vocês aqui na planilha não é tão bom quanto tentar fazer isso numa planilha de Excel. Eu vou, num próximo momento, né, entrar com vocês lá no programinha do Excel, que todos nós temos lá no nosso Windows, né, no Office, e aí vocês vão ver como é que a gente faz esse tipo de coisa, para vocês aprenderem como é que se mexe nesse Excel. Então vejam aqui que no final, ele tem o nome dos alunos, né, ele tem as notas das provas, né, P1, P2, ele tem nessa coluna aqui, na célula E4, né, tem uma soma que é feita aqui, e já se tira uma média que sai aqui na coluna, onde sai a célula F4. Então, tudo isso, à medida que ele faz essa programação na planilha, já vai automaticamente fornecendo os resultados que ele precisa para determinar as médias. Mas é mais fácil fazer lá no Excel do que ficar aqui, né, olhando como é que foi colocado aqui nesses detalhes. Nós vamos entrar lá no programa do Excel, vocês vão entrar comigo numa planilha, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que faz esse tipo aqui de programação, né? Utilizar os recursos da planilha eletrônica. Tudo bem, turma? Sim. Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Ô, professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. É só a página 5 de lição de casa? Não. Quais são as páginas? Vou voltar lá, ó. Aqui, ó. Começa aqui a página 5, página 6, página 7. Marcou aí? Sim, obrigada. Página 5, página 6 e página 7. Turminha, alguma dúvida?
Não. 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 A gente tem mais uns 5 minutinhos aí. Se vocês quiserem começar a fazer esses exercícios aí, já podem mandar brasa agora, tá? Eu não vou entrar na média ponderada. A média ponderada eu preciso dar umas explicações melhores e não vou deixar muita coisa acumulada aí, não. Senão fica muita coisa para vocês fazerem. Minha chamadinha aqui, todo mundo abrindo a tela aí para poder fazer a chamada? Cadê o povo? Ana Luísa, Caio, Camille, Catarina, Duda, Eduarda, Felipe, Oi. Gabriela, Cauã, Poliana, Rafaela, Victória. Professora, eu tô aqui, tá? Sim. Certo, turma? Tem alguma dúvida aí? Tá com alguma dificuldade? Tá tranquilo por enquanto? Sim. Tá certo, então. Eu vou deixar, então, algumas videoaulas lá preparadas para vocês acompanharem esse conteúdo, né? E na próxima aula a gente volta e resolve aí, né? Corrige esses exercícios que ficaram aí para casa. Qualquer dúvida, eu estou na área, estou no plantão, é só me dar um toque aí, tá bom? Tá bom. Beleza, galera. Eu vou sair agora, o professor que sai, né? Daqui a pouco outro professor está entrando aí. Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, galera. Abração.